Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai brincar de react. Trouxe alguns vídeos assombrados aqui pra gente ver, com algumas imagens assustadoras. E eu vou começar por esse canal aqui que eu achei, não conhecia, se chama Almanac X. E ele trouxe esse vídeo aqui, 22 brinquedos assustadores se movendo sozinhos. E eu tô super ansiosa pra ver, mas eu quis guardar pra ver com vocês. E sem mais delongas, eu vou iniciar aqui o vídeo e vamos ver esses brinquedos assombrados, o que eles andaram fazendo. Durante uma investigação sobrenatural em um celeiro abandonado, uma dupla de profissionais encontrou uma coleção de bonecas antigas, o que já seria macabro por si só. Ficou ainda pior logo em seguida. Whoa! Bro, come here! Alguns daqueles brinquedos soltou uma risadinha, o que parece improvável, já que nenhuma delas estava com pilha, muito menos alguém apertando a barriguinha para acionar. Oh my god! Gente, que horror! Oh my god! Tudo ficou ainda mais tenso quando eles examinaram o corpo da boneca que estava emitindo os sons e perceberam que o compartimento de bateria estava completamente destruído. Se isso não for motivo suficiente para sair correndo, eu sinceramente não sei o que é. Já pensou, você tá num lugar abandonado assim, o negócio rindo sozinho? Isso me lembrou um relato que eu vi no Reddit. Eu não lembro se eu cheguei a contar aqui no canal, mas era mais ou menos isso. A menina foi na casa da prima, se eu não me engano. Ela foi na casa da prima, e aí ela subiu e passou perto ali do quarto da menina. E aí ela desceu e falou assim, gente, ai, a sua boneca é assustadora. Eu passei ali, ela ligou sozinha, né? E aí a outra menina que tava lá concordou também, ela falou que tinha escutado a mesma coisa. Só que assim, a boneca que tinha lá, ela não tinha nenhum mecanismo pra tocar sozinha, entendeu? As pessoas passavam perto dela e eu via uma risadinha e achava que era essas bonecas de... tem botãozinho ou que tem algum sensor, alguma coisa, sei lá. Qualquer coisa assim, é normal, super normal. Tem zilhões de bonecas que fazem isso, mas aquela em particular fazia, mas não era pra fazer, entendeu? Lembrei disso agora. Sim, propaganda, muito bom. As bonecas ainda são o brinquedo preferido de muitas crianças pequenas, mas existe um registro brasileiro antigo que até Nossa, esse hoje vídeo é arrepia antigo. muita gente. Tá mexendo a cabecinha. Mano, o cara que tá filmando já tinha percebido pequenos movimentos da cabeça da boneca, mas é depois que ele fala pra menina que o brinquedo vira o pescoço na direção dela. A garota, Nossa, claro, se gente. assusta e sai correndo deixando a boneca pra trás. Isso é muito Mas assustador. quem não faria o mesmo? Vendo uma coisa de plástico parecendo ganhar vida própria bem do seu lado. Durante uma live, Gente, eu não faço ideia do que pode causar isso. De verdade, porque, meu, imagina a boneca no colo, assim. Isso é horrível. Tipo, cara, é muito assustador. E não dá. Isso pra mim é demais. feita no Japão, um homem adulto brincava com algumas de suas bonecas. Já era uma cena um tanto quanto incomum, mas a situação Esquisito, fica né? ainda mais Um homem bizarra. adulto brincando com boneca. もっさりしてるけどなんかおかしいなやっぱり髪なんかやっぱおかしいわ O olhinho. Vocês Ele viram? não viu, mas a audiência não Deixa eu ver se conseguiu ele vai pôr de evitar de novo. notar que um dos olhos da boneca se mexe por conta própria enquanto ele ajeita seu cabelo e depois de um segundo já volta ao normal. Os espectadores Gente, ela lotaram os virou um comentários olho. falando sobre o olho do brinquedo, afirmando que parecia estar tentando espiar a câmera. Muitos acreditavam se tratar de uma boneca possuída e recomendaram que o homem se livrasse dela Gente, imediatamente. Parece que ele mexeu nela e ela tipo olhou assim, e aí? Você tá me cutucando? Ai, que horror, gente, que horror. Enquanto esse investigador paranormal mexicano explorava um cemitério com sua Barbie do equipe, túmulo. algo estranho aconteceu. Queremos que te manifiestes. Osvaldo, la puerta, mira, güey. Se abrió, güey. A porta A de um porta dos abriu? túmulos se abriu sozinha, e ao se aproximar, ele notou que além de flores, havia uma boneca lá dentro. Ai, eu tô incomodada. La muñeca, güey. Esto fue obra de la muñeca, güey. Estaba Já é o suficiente para causar arrepios,
Mas tudo ficou ainda mais bizarro quando ele fechou a porta e continuou filmando o brinquedo pela janela. Ah, La não. muñeca se movió, Chicho. Chicho se movió con la muñeca, güey. La madre, güey. La madre, güey. A rindo de Barbie nervoso. maldita se virou lentamente na direção da câmera, assustando tanto o grupo que eles se afastaram Gente, é um imediatamente. túmulo vazio. Mas, alguns minutos depois, reuniram coragem para voltar e, dessa vez, testemunharam uma manifestação ainda mais perturbadora. Güey, se está moviendo. Ubaldo, se está moviendo, güey. Se está moviendo, güey. Se está moviendo. Ai, Dessa vez, o brinquedo se mexeu de um jeito ainda mais ameaçador. Acho que o recado foi dado. É melhor manter distância desse túmulo. Afinal de contas, vai saber o porquê aquela boneca está ali. eu tenho coisa com boneca. Assistir esse tipo de coisa pra mim é muito perturbador. Esse rapaz recebeu um boneco de 35 anos chamado Clyde, o palhaço, de Boneco amigos feio que da garantiam que ele já esteve envolvido em vários casos paranormais. Descrente, ele decidiu testar. Colocou o Clyde numa poltrona e filmou a noite toda. E o resultado foi de arrepiar. Ah. Ele levou a noite toda Além pra de ter virar uma a cabeça, pra aparência levantar a cabeça. perturbadoramente parecida com a de uma pessoa maquiada, o boneco moveu lentamente a cabeça algumas vezes durante a madrugada. Os movimentos são sutis, mas vindos de algo inanimado que não deveria se mexer, e é o suficiente para dar arrepios, né? Eu, hein? Não encostaria Nossa, nisso de gente. novo depois de ver esse vídeo. Eu acho que os caras dão o negócio, né? Ah, é assombrado. Mas até aí, né? Pode ser ou pode não ser. Pode ser só lenda, né? Agora, colocar a câmera. E de fato, se ele não tivesse filmado, ele não ia perceber, porque foi muito sutil. Pelo que eu entendi, a câmera ficou ali a noite inteira e o boneco levou a noite toda pra levantar a cabeça inteira. Quantas vezes isso não pode acontecer em casa? Um objeto se mover pouco e a gente não perceber por serem movimentos milimétricos, sutis, no outro dia você passar ali e nem se dá conta. Ai, gente. Ai, eu tenho coisa com bonecas. Quando uma boneca que decorava a casa age estranho, o buraco é mais embaixo. Ai, tá de sacanagem. Reparou na boneca que tá bem no meio da estante, atrás das crianças, enquanto as meninas fazem aquele desafio do Ela copo, o subiu objeto que estava sozinha. deitado, sem nem aparecer, começa a Que se levantar isso, lentamente gente? até ficar na posição sentada. E tudo Ela isso quer por aparecer conta no própria. vídeo também. Quem tava filmando parece não perceber na hora. O mais curioso é que o canal que postou essa gravação nunca subiu um vídeo de terror antes, Nossa. e nem nenhum outro depois. O que será que aconteceu com essa família? Saudades de quando a gente não tinha O Elmo câmeras. é um dos a gente não personagens ficava preferidos sabendo. das crianças americanas, mas enquanto estava na cozinha, uma mãe que preparava o jantar ouviu algo vindo do brinquedo que deu ao filho. O objeto parecia estar fazendo ameaças. Esse modelo de Elmo tem a tecnologia de gravar o nome da criança e repetir frases personalizadas, mas dessa vez ele soltou algo bem mais perturbador. Mate o James. Imagina a cena. Você deixa seu filho de 2 anos brincando inocentemente e do nada escuta essa frase macabra ecoando pela casa. Na época, a empresa responsável ofereceu um voucher em compras para a família e depois que as baterias foram trocadas, ele nunca mais disse essa frase. Que erro Ai, a de gente tinha fabricação jogado é fora. esse? Ou será que eram as pilhas que estavam possuídas? Será que ele não disse outra coisa que parecia ser isso? Mas por ser essa vozinha assim, né, tipo, modificada, deu a impressão que ele tava falando pra matar o menino? Que eu. Não sei, pode ser que ele tava falando outra coisa, mas vai saber, né?
comprou um boneco para compor a decoração de Natal, mas algo estava errado. Sentindo-se observada, ela decidiu filmar o enfeite de perto. E a verdade foi ainda mais sinistra do que ela imaginava. Os olhos do duende, antes fixos para o lado, lentamente se moveram até encará-la diretamente, como se respondessem aos olhos dela. O susto foi tão grande que ela perdeu a coragem de permanecer no mesmo cômodo. Apavorada, decidiu se livrar do boneco. O que quer que estivesse habitando aquele objeto com certeza não era o espírito natalino. Enquanto exibia sua coleção de bonecas em um vídeo inocente, essa garotinha registrou algo que a faria sair chorando se tivesse percebido na hora. Todos os brinquedos estavam sentados tranquilamente na prateleira, mas a boneca de suéter preto piscou um dos olhos exatamente no momento em que a câmera focou nela. Parece que essa boneca realmente queria aparecer no vídeo, ao ponto de piscar para a câmera. Mas como isso seria possível? E ainda por cima, com apenas um dos olhos. O que será que é a gravação? Difícil imaginar uma solução que não envolva se livrar do brinquedo e chamar um pastor. Ai, que horror! Porque a boneca com Lisa. Eu não aguento. Ah, não, gente, boneca pra mim, eu tenho sérios problemas com isso. Não tinha quando eu era pequena, eu tive muitas bonecas, mas depois de um tempo eu não lembro, não sei o que aconteceu. Mas eu tenho um certo respeito. Né? Essa moça estava gravando um tutorial sozinha em casa, mas parecia que tinha mais alguém querendo participar. I'll show you how to punch somebody if you need to. Um bonequinho que decorava o hack começou a se mover até cair no chão. E olha, não foi só uma vez. Ele tá literalmente sendo empurrado, né? Dá pra ver assim, vai movimentando. Nas duas primeiras vezes, ela pega o boneco e coloca de volta, provavelmente achando que ele só tinha se desequilibrado. Mas na terceira vez, a queda foi ainda mais estranha, eliminando qualquer dúvida de que havia algo muito errado com aquele objeto. Olha. Quando ela finalmente vê com os próprios olhos o boneco se mexendo sozinho, a ficha cai. Não é uma questão de equilíbrio, mas sim de algo muito mais sinistro. Coitada. Gente, eu acho muito interessante, né? Não sei que outra palavra eu poderia usar pra isso, mas como às vezes os seres espirituais usam as coisas pra mexer com a nossa cabeça, né? Porque um boneco é um objeto qualquer, como essa garrafa aqui, tipo, que pode cair, sabe? É normal, mas nós, seres humanos, a gente tem aquela propensão a procurar rostos humanos nas coisas, pareidolia, esse tipo de coisa. Então a gente meio que tenta reconhecer outros humanos, outras feições humanas. E aí você vê um negócio que é puro plástico, fazendo esse tipo de coisa que não deveria. Eu acho que se eu fosse um fantasma e quisesse assustar alguém, esse ia ser um método, assim, ia ser bem fácil assustar alguém desse jeito. Essa garotinha estava no quarto, toda animada, mostrando seus brinquedos para a câmera, enquanto um boneco do fundo permanecia parado, pelo menos por enquanto. Tengo esta tacita rojita e esta tacita. Ah, não, mexer no bracinho. Enquanto ela olhava diretamente para a câmera, a mão do boneco se mexeu. Ela até se assustou, mas no começo parecia apenas uma impressão. Sim. Deus, tadinha da menina. Porém, o brinquedo mexeu o braço mais uma vez, e pela expressão de pânico no rosto da menina, a forma como ela saiu correndo do quarto, dá para perceber que aquilo não fazia parte da demonstração que ela tinha planejado. Gente, que horror. Olha.
ventrílocos já tem uma vibe naturalmente assustadora, né? Agora imagina uma cabeça de boneco antigo Eu já com vi esse aquele olhar vídeo. fixo, Eu não esquisito, posso nem fingir trancada numa surpresa, porque caixa eu já de vi vidro. ele Só já. que ela não fica quieta, mano. Pois é, a história bizarra ficou ainda pior quando, durante uma gravação, essa cabeça pareceu ganhar vida própria. É muito bizarro. O mais sinistro, além de abrir sozinha a caixa de vidro onde estava guardada, o que já é digno de um filme de terror, o boneco ainda parece mexer a boca, e bem no meio da madrugada. Ai, credo. Segundo o dono do Não dá, vídeo, não. a gravação começou depois que ele percebeu, em várias ocasiões, que a caixa amanhecia misteriosamente aberta. A curiosidade virou medo real quando o momento foi registrado em vídeo. E o detalhe mais bizarro de tudo, essa cabeça de ventríloco teria sido fabricada na década de 40. Se antes era uma peça rara de colecionador, agora parece mais um item amaldiçoado de filme de terror. Toda menina gosta de ter as famosas bonecas Barbie, e no caso dessa garotinha, ela estava brincando com duas delas, as colocando para conversar, sabe? Coisa de criança. Só que em determinado momento a cena inocente fica bastante bizarra. É isso mesmo. Enquanto a menina olha para alguém, o brinquedo do capiroto que está em sua mão esquerda vira sozinho em movimento brusco e olha em sua direção. Gente, eu tive muita boneca Barbie quando eu era pequena. E às vezes quando elas estão meio velhinha, que elas vão ficando meio molenga, às vezes pode acontecer, tipo, de você chacoalhar, a cabecinha virar, né? Tipo, ficar meio mole assim, vai perdendo a firmeza. Mas assim, tipo, pá, de forma assim, ai gente, não. Não dá não. A história por trás desse vídeo é que os pais resolveram colocar uma câmera babá dentro do quarto do bebê, porque toda noite a criança acordava em um horário específico, sempre chorando, e talvez o motivo fosse o seu brinquedo favorito. Repare que na gravação, o boneco que está nessa rede improvisada começa a se movimentar exatamente ao mesmo tempo que a criança fica agitada na cama. O boneco tá literalmente relaxando na rede, gente. Miserável! Eu não tenho dúvidas de que isso tudo é o que estava causando mal ao pequeno. O que mais explicaria um boneco de pano se mexendo sozinho, se não for algo maligno? O que você faria se um brinquedo que tivesse anos desligado começasse a tocar música e se mover sozinho? Parece ser o que houve aqui. Porém, é fácil de solucionar o problema, né? É só tirar o diacho da pilha. Gente, vocês se ligaram? Tipo, filmado em tempo real, ele tirando a pecinha de trás, mostrando que não tem pilha, e o boneco continua, vocês perceberam? Porque às vezes você tira, não tem pilha, mas parou ali, né? É que nem aquele negócio, você tá escutando um barulho no ambiente, na hora que você chega ali pra ver, não tem nada, mas o barulho parou, né? No momento que você chegou, parou. Aqui não, ele continuou. Essa gravação foi feita por um pai preocupado. Repare que suas mãos estão trêmulas. Afinal de contas, com certeza, ele nunca tinha visto um objeto assombrado. Eu aposto que se essa jovem soubesse o que iria acontecer, ela nunca teria topado entrar na frente de uma câmera com essa boneca. Eles estão fazendo uma gravação falando sobre o brinquedo. Se liga. Quando o diacho da Barbie resolve assustar todo mundo. É possível ver que as duas mãos da menina aparecem o tempo todo na gravação, e mesmo assim o rosto do brinquedo gira lentamente sem a interferência de ninguém. Já é assustador mexer um bracinho, uma perninha, cair, né? As coisas que a Annabelle fazia. Tem vídeo aqui no canal contando a história real da Annabelle, depois tu procura lá. Mas, meu, assim, do nada, esses bonecos ficam, tipo, olhando pra você, assim. Ai, não, gente, não dá, não. Essas duas meninas resolveram brincar com o famoso Charlie Charlie, mas uma versão diferente da brasileira, usando apenas lápis. Para afuera sí, para cá não. Mira aqui, legal. Os jovens são muito esquisitos, cara. Meu Deus do céu, cara. Quando começaram as perguntas,
Uma delas reparou que o ursinho de pelúcia passou a se mexer. Charlie, Charlie. Aquí con la pibe. Gente, María, muñeco se movió. A impressão que dá é que o espírito do Charlie possui o brinquedo e que é ele quem está interagindo com as meninas, mas a prova então, pô, o fantasma tá usando o ursinho pra mostrar que tá lá também. final vem depois de mais uma pergunta. Charlie, Charlie. Estás aquí con nosotros. Acho que isso daí foi um sim, né? Nossa, gente. E olha a maluquice. Dizem que os espíritos confundem pelúcias e bonecas com corpos humanos. Será que foi assim que o ursinho acabou possuído? Em 2014, Ai, gente, esse que garoto horror. estava fazendo um vídeo caseiro com um primo e acabou flagrando uma coisa que foi além da brincadeira. Está viendo este muñeco se mueve todos los días, viene a casa. Coitado. Tadinho. A pequena tartaruga do de moleque. pelúcia que estava em seu lado mexeu um dos braços completamente por conta própria, enquanto a criança falava sobre o brinquedo. É claro Não que só o os braço, meninos saíram correndo do mexeu o corpo local todo, olha e isso. até deixaram o celular para Viu? trás. Mexeu o braço, o moleque saiu correndo e ainda sentou meio de lado assim o brinquedo. Uma jovem contou que passou um final de semana cuidando de uma casa de uma família que foi viajar. Após ouvir alguns barulhos, ela deu de cara com isso. Oh my god. Oh my god, oh my god. Uma boneca antiga guardada no topo Ah, do armário mexe suas pernas sem a interferência de ninguém, mano. E para que não restassem pra pôr a dúvidas mão aí pra da pegar esse explicação boneco ser agora? apenas uma corrente de ar, o brinquedo levanta uma das pernas como se tivesse vida. Se fosse o vento, algo assim não ocorreria, você não acha? Não, A moça não quis continuar tomando conta dessa casa e relatou o fato macabro para a família e foi embora. Segundo ela, os Vazou. patrões não pareciam muito chocados com esse acontecimento. Ela deu abandono de emprego. O quê? Trabalhar aqui com boneco assombrado? Não. Olha, Ué, pezinho será que levantando. já sabiam que o brinquedo estava possuído? Uma mulher afirma que estava sozinha em casa quando escutou barulhos no quarto da filha, que havia acabado de ir para a escola. Mas ao chegar no local e acender a luz, o som parou inexplicavelmente. Após um tempo, ela percebeu que uma das bonecas começava a chorar quando as luzes estavam apagadas, mas ficava completamente em silêncio quando estavam acesas. Cuando le apago la luz vuelve a hablar. Estoy que me cago el puto susto. Miren, le apago y vuelve a hablar. ¿Sí la escuchan? Gente, é um fantasma Miren, le prendo y deja de hablar. que não gosta de escuro, é isso? É um fantasma que não gosta de escuro, gente. Quando a boneca tá sozinha no escuro, ela começa a falar, Só chorar, que a sei lá. situação a deixou desesperada, pois ela nunca tinha visto uma coisa dessas e nem sabia o que fazer. Essa é uma boneca simples que faz barulho quando aperta em sua barriga, mas não tem nenhum tipo de sensor de luz. Então, como explicar essa bizarrice? ¿Ya la oyeron? Le prendo y deja de hablar. Uma mãe chamada Juliana Castilho postou o seguinte vídeo de sua filha brincando com uma boneca. Até aí tudo bem, ela conversa, faz algumas perguntas e finge que o brinquedo está respondendo. Porém, depois disso, coisas estranhas passam a acontecer. Perceba que mesmo discretamente, após a menina ouvir algo, a cabeça da boneca se mexe e vira em sua direção. Nossa, eu não tinha percebido, não. Aumentando o volume da gravação, é possível ouvir como ela ficou com medo depois do que aconteceu. E também, quem não ficaria, né? Tudo aparentemente estava normal que não e ela apareceu segura o inteiro na brinquedo pelas câmera. pernas. Então, como essa Barbie do capiroto se movimentou sozinha? Gente, eu amei esse canal. Adorei esse vídeo. Fiquei extremamente entretida, porque eu adoro essas coisas esquisitas, ainda mais envolvendo bonecas assim, brinquedos. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo.
pra gente fazer mais. Quem sabe em live também. E quem gostou também, se inscreve aqui, pô. O canal dele é Almanac X, o nome do canal. Se inscrevam lá, quem gosta. Gostei muito, muito bem feito o vídeo, roteiro, tudo. Adorei, sucesso pra você aí. E é isso, galera. Comenta pra mim se vocês gostam, né? Preciso saber se vocês gostam desse tipo de vídeo e qual foi o vídeo mais assustador, a boneca mais assustadora que vocês acharam aqui, beleza? Eu acho que pra mim foi a do cemitério e também as que vira a cabeça e também a que mexe o pezinho. E também a do ursinho e da tartaruga e do bonequinho que cai do móvel do lado da moça, entendeu? Pra mim todos foram assustadores, mas eu acredito que deva ter um aí que seja mais do que os outros. Comenta pra mim o que você acha, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!